dia, paz. Hoje é 17 de agosto de 2020, segunda-feira, está começando o Despertando com a Palavra. E hoje nós vamos falar sobre os frutos do Espírito. Está em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. Só que antes de falarmos, do fruto do Espírito, nós vamos falar um pouquinho sobre a obra da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. E o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito é uma seleção de virtudes que são produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas, daqueles que aceitaram a Jesus e se deixam levar pela presença do Espírito na sua vida. Esse fruto resulta em uma conduta de uma vida íntegra e de acordo com a vontade de Deus. Vejam só, precisamos viver esses frutos do Espírito em nossas vidas. O pano de fundo é intenso entre a luta da carne e o Espírito. O Espírito abomina os desejos da carne e a carne, por sua vez, rejeita as coisas em que o Espírito nos conduz. Assim, o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito é o bem que nos faz vencer o mal. É o resultado natural de uma vida regenerada, uma vida que reflete o novo nascimento, a vida do Espírito. Também é importante não confundirmos o fruto do Espírito com os dons especiais que o Espírito Santo nos concede a algumas pessoas e que devem ser utilizados a serviço da Igreja de Cristo. O fruto do Espírito é um conjunto de capacitações que todos os redimidos recebem, Porque o fruto do Espírito e não os frutos do Espírito? É interessante a gente notar que o apóstolo Paulo fala dessas capacitações, ele utiliza o singular. Quando ele começa a falar, no versículo 22, ele diz: mas o fruto do Espírito. Ele não fala os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, ao invés do plural, Já que ele escreve sobre as práticas pecaminosas, ele utiliza o plural, as obras da carne. Muitos tentam explicar o porquê disso. Alguns defendem que isso acontece porque, diferentemente das obras da carne, o fruto do Espírito é uma unidade. Isso significa que todas as capacitações pertencem a um único fruto. Mas só que nós vamos falar hoje exatamente sobre algumas. Vamos ver em nós o que é, Ele começa dizendo, mas o fruto do Espírito é o amor. Ele começa sempre com amor. A vida com Jesus é como a árvore
que cresce, amadurece e dá fruto. À medida que nós crescemos com Jesus, o fruto transforma a minha e a sua vida, tornando-nos maduros. É como eu sempre digo, às vezes a gente olha para uma pessoa, começa a julgar e a gente começa a dizer, mas existe o joio no meio do trigo. Mas às vezes não é joio, é trigo verde, que não amadureceu, não tem ainda sua vida com Jesus, ainda não fortaleceu as raízes da sua árvore em Cristo Jesus. A gente precisa fortalecer para que o fruto do Espírito venha a crescer em nossas vidas e gere, né? E produza esse fruto. O amor, quando você tem o amor de Deus em seu coração, você aprende a amar mais as pessoas à sua volta e a si mesmo. Às vezes as pessoas não entendem verdadeiramente o que é amar. Às vezes elas nem sabem o suficiente se amam de verdade. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 7, diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se nós conhecemos a Deus, nascemos de Deus, nós praticamos e vivemos o amor. O outro fruto que o apóstolo Paulo aqui fala é a alegria. Um crente sabe que a tristeza não dura para sempre. Mesmo nas dificuldades, você pode encontrar alegria na salvação, na certeza da salvação. O Salmo 71, 23 diz: Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. O amor de Deus nos dá alegria porque Ele nos redime. Outro fruto importante e necessário que devemos ter todos os dias da nossa vida é a paz. Quando nós confiamos em Deus, a gente aprende a largar o medo e encontrar a verdadeira tranquilidade. Deixo a vocês a minha paz. Dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. A palavra de Deus em João 14, 27 nos fala isso, então tenhamos paz. Outra fruta é a paciência. A paciência vem quando nós entendemos que Deus sabe o tempo certo para tudo. Ele promete nos ajudar. Basta a gente crer e esperar. Alegrem-se na paciência, né? Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem em oração. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Outra coisa que devemos praticar é o fruto do Espírito, a amabilidade. Deus muda o nosso relacionamento com as outras pessoas, nos ajuda a sermos menos insensíveis e mais amáveis. O servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Devemos ser amáveis uns com os outros. Outro fruto é a bondade. Quantas pessoas perecem em meio a outras e não recebem atitudes de bondade. É bom fazer o bem. Quando nós entendemos todo o bem que Deus fez por nós, eu e você vamos querer fazer coisas boas para as outras pessoas. Efésios 4:32 diz assim, Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Assim como Deus os perdoou em Cristo, o Senhor nos perdoou. Eu só vou falar aqui sobre um último, que eu pulei alguns, mas eu não posso deixar de falar, é sobre o domínio próprio. Quanto de nós perdemos as bênçãos do Senhor porque ficamos desequilibrados, atormentados, ansiosos e perdemos o nosso domínio próprio. Domínio próprio é sinal de força. Deus ajuda a nós, nos ajuda, a mim e a você, a agirmos com sabedoria, mesmo em situações difíceis, que possamos buscar o domínio próprio, tão necessário nos dias de hoje. Facilmente as pessoas perdem o equilíbrio, ficam desequilibradas por qualquer coisa, se enfurece,
Do nada, às vezes as pessoas falam, não sei porque eu fiz aquilo, eu perdi o controle. Esse controle vem do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Provérbios 29:11 diz, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Em nome de Jesus, que lutemos pelo domínio próprio. O fruto do Espírito em nossas vidas, Senhor, gera em nós. Vamos orar? Ó Pai, muito obrigada, Senhor, obrigada pelo seu amor. Tu és tão zeloso para conosco, Senhor. Ainda que existam as obras da carne, que são manifestas diariamente, que nos vêm, Senhor, sobre nossas vidas, mas o Senhor nos dá a opção. Aquele que persevera no Senhor, o Senhor nos dá o fruto do Espírito. Amor, alegria, paciência, paz, bondade, domínio próprio. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a frutificar, que venhamos a amadurecer espiritualmente, Senhor, de tal maneira que possamos nos revestir do fruto do Espírito, para que possamos combater constantemente, diariamente, as obras da carne. Ó Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.